No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como determinar a quantidade de armadura, ok? Geralmente num projeto estrutural você vai ter lá a pormenorização, mas você, se for a trabalhar como orçamentista ou mesmo como um executor, você tem que saber determinar essas quantidades. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como determinar as quantidades em unidades de 5,80 m ou de 12 metros. Eu vou te mostrar como achar a quantidade em quilos, porque dependendo de como você vai adquirir ou comprar esse material, pode ser que o vendedor ou o revendedor forneça apenas em quilos. Então é interessante que você também saiba fazer essa conversão de centímetros ou metros para quilos, para que assim você consiga comprar. Então tudo isso você vai aprender nesse vídeo. Assista esse vídeo até o fim. Seja bem-vindo no Fred Bettino aqui, e como eu disse antes, nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular as quantidades de armadura. Mas antes de começarmos, é importante que você deixe a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição, porque isso é muito importante, e o seu like também é muito importante, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Tenho certeza que igual esse vídeo irá te ajudar, pode ajudar a diversas pessoas. Tudo que você precisa fazer é só clicar no like, e se você tiver alguma ideia de algum conteúdo que você queira que eu traga, é só você comentar aqui embaixo, que eu também sempre estarei lá para poder ler. Isso é muita enrolação, vamos agora para a parte prática. Ok, primeiro passo, você precisa ter o pormenor. Nesse caso eu vou te mostrar aqui para uma sapata, mas no mesmo princípio você vai entender que você pode aplicar para qualquer elemento estrutural. Então, aqui nesse primeiro passo eu vou te ensinar a determinar o comprimento, ou seja, em metros, ok? Como eu disse, você primeiramente tem que ter o pormenor. É interessante e muito importante que você tenha. Nesse caso eu estou com o pormenor de uma sapata, e no final desse vídeo eu vou te mostrar como montar uma tabela igual a essa, ok? Agora você não precisa se preocupar com isso, tanto que eu vou apagar aqui, só para poder te mostrar melhor. Se você prestar atenção, aqui eu tenho o pormenor, e caso você não saiba como interpretar esse esquema ou esse detalhe, eu já fiz um vídeo aqui explicando o que isso significa exatamente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você vá lá e assista, ou aqui em cima está aparecendo também, é só você ir lá e assistir, ok? Então, continuando, eu tenho aqui uma sapata. 4 varões de 12 milímetros, espaçados a 26 centímetros. Na outra direção tenho também 4 varões aqui de 12 milímetros, espaçados também a 26 centímetros. E aqui eu tenho o C. Geralmente quando você vai ter um projeto estrutural, esse pormenor já vem assim. O C é nada mais que o comprimento total do varão. E é isso que você precisa para poder começar a quantificar. Ok, agora eu vou abrir aqui a calculadora e vamos fazer juntos, para que você saiba exatamente como é que isso funciona. Estou aqui na calculadora, eu quero quantificar a quantidade. Quero determinar a quantidade de varões, por exemplo, nessa direção, ok? Eu sei que nessa direção são 4. Pelo pormenor aqui são 4 varões de 12, onde o comprimento é de 109 centímetros. Então, mais uma vez, você precisa pegar o comprimento do varão, que é de 109 centímetros. Você pode dividir por 100 para converter a metros, ok? Então, aqui você já tem o comprimento de um varão apenas. Você precisa ter o comprimento de todos os varões naquela direção. Como são 4, é só você pegar esse comprimento de um varão e multiplicar por 4. E você aqui vai ter 4,36, que é o comprimento total de todos os varões, ok? Você precisa ter esse dado. Temos aqui o comprimento em uma direção apenas. Então eu vou anotar aqui. Posso anotar quantidade. Aqui é de 4,36 metros, ok? Só para podermos acompanhar o raciocínio. Na outra direção, a mesma coisa, ok? Você precisa vir aqui
determinar a quantidade de um varão e multiplicar pela quantidade total dos varões naquela direção. Nesse caso também são 4 varões de 12 milímetros, só que aqui o comprimento já é 105. Então nesse caso você tem que fazer 105, ok? Dividir por 100 para ter aí em metros. Isso você multiplica por 4, que é a quantidade de varões. Então nessa outra direção eu tenho um comprimento total de 4,2. Então vou anotar aqui novamente. Posso até alterar a cor, só para poder diferenciar. Quantidade 4,2 metros. Ok? Aqui. E aqui no arranque do pilar também é interessante que você faça essa quantificação. Eu aqui já tenho o comprimento e já sei que são 4 varões, ok? Igual eu disse, se você tem dificuldade em interpretar esse esquema ou esse detalhe, eu já fiz um vídeo aqui. Está aqui na descrição, você pode ir lá assistir e depois voltar aqui nesse vídeo para conseguir me acompanhar. Então, eu agora vou determinar aqui a quantidade em metros desses varões. Então, é só pegar o 112 aqui, que está em centímetros, que é o comprimento de um varão, dividir por 100, para ter em metros, e multiplicar pelo número de varões, que são 4. Multiplico por 4. Isso vai me dar 4,48. Então, aqui até posso anotar aqui em cima. Quantidade 4,48 metros. A mesma coisa vamos fazer aqui com os estribos, ok? Aqui no arranque eu já sei que são 3 estribos apenas, com um comprimento aqui de 80 centímetros. Então, a mesma coisa, eu vou pegar o 80, vou dividir por 100 para converter a metros e multiplico pelo número de estribos, que é 3. Isso vai me dar 2,4. E já anoto aqui. Quantidade 2,4 metros. Ok. É interessante que você separe logo no início, porque pode ser que você tenha aí diâmetros diferentes, ok? Por exemplo, aqui em particular eu tenho varão de 12, aqui varão de 12 e aqui de 12. Eu posso no fim somar esses 3, já que o diâmetro é igual. Mas aqui eu já tenho varão de 6, então não posso somar um varão de 6 com um de 12. As quantidades não podem ser adicionadas, ok? Feito isso, agora nós vamos adicionar essas quantidades para os varões que são iguais. Nesse caso, 4,36, 4,2 e 4,48, ok? Então posso anotar aqui 12 milímetros. Quantidade total. Abro aqui a calculadora e vou fazer a soma. 4,36 adiciono pelo 4,2 e adiciono aqui em cima pelo 4,48, ok? Lembrando, só adiciona quando os diâmetros forem iguais. Então isso vai me dar um comprimento total de 13,04. Isso aqui é igual a 13,04 metros. Essa é a quantidade em metros para varões de 12 milímetros. Já para varões de 6, que são os estribos, como eu já não tenho mais outra quantidade, então vai ser igual a essa. Se eu tivesse mais uma outra operação, era só somar as duas operações para ter a quantidade total, ok? A quantidade total vai ser 2,4 metros. Ok, agora eu te ensinei a determinar a quantidade em metros, ou seja, o total. Vamos supor aí que você queira ir num vendedor que forneça, por exemplo, varões de 5,80 metros ou de 12 metros. Para você saber qual é a quantidade, você precisa pegar esse comprimento e dividir, por exemplo, por 5,80 metros. Se você vai adquirir varões de 5,80 metros, ok?
Mas antes disso, você tem que sempre adicionar por uma perda. Ou seja, durante a montagem da armadura, geralmente tem a questão dos cortes e tudo mais, então acaba se perdendo parte dessa armadura. Isso você tem que ter em conta aqui na hora de quantificar. 10% já é uma margem de erro aceitável. Então, nesse caso, para eu ter a quantidade mais os 10%, é só eu pegar o 13,04 e multiplico por 1,1, ok? Que é o acréscimo dos 10%. Isso vai me dar 13,344 metros. Ok, eu vou no revendedor e quero a quantidade de varões equivalente a esse comprimento. Por exemplo, se o meu revendedor fornece varões de 5,80 metros, é só pegar esse valor e dividir por 5,8. Aqui tenho 2,47. Essa é a quantidade de varões que eu tenho que adquirir. Só que não vendem essa quantidade. Isso não existe, 2,47. Como é que você vai comprar assim? Você tem que arredondar sempre para ter números inteiros. Nesse caso, 3 varões. Você vai lá, vai ter que pegar 3 varões, ok? Então aqui eu já posso anotar 3 varões. Ok? Aqui também é interessante você anotar essa quantidade com acréscimo de 10%. Então posso deixar aqui 14,4, arredondando aí, metros. Que é aqui o acréscimo com os 10%, ok? Posso alterar a cor aqui só para... Enfim. Aqui é a mesma coisa. Você quer a quantidade em unidades de 5,80 metros. Pega o 2,4, que é o comprimento, e divide por 5,8. Obviamente que vai me dar uma quantidade inferior a 1 varão, porque o 2,4 é inferior a 5,8. Vai me dar 0,41. Então vou aproximar logo para 1 varão apenas, ok? Aqui já anoto. 1 varão. É claro, mas antes o 2,4, sempre lembrando, tem que multiplicar por 1,1, que é o 10%, mas mesmo assim vai dar uma quantidade inferior a 1 varão. Então vamos manter assim, 1 varão, ok? Aqui eu posso anotar esse 2,64, que é o acréscimo dos 10% por conta das perdas. Ok, agora você já tem aqui as quantidades dos varões, quantidades unitárias. Eu vou adquirir aí varões de 5,80 metros, então essas vão ser as quantidades com esses comprimentos equivalentes. Agora, se você tiver um fornecedor que apenas vende varões aí em quilos, é interessante que você também saiba calcular essas quantidades em quilo. É muito simples. Agora, primeiro passo, vou até aqui anotar quantidades em quilograma. Então, 12 milímetros, vou ter aí uma quantidade, e 6 milímetros também vou ter uma certa quantidade. Ok? Muito importante que você faça essa organização. Ok, para determinar a quantidade em quilos, na verdade, é muito simples. Primeiramente, você tem que determinar a área do varão. Vamos supor aí que eu quero calcular a quantidade para o varão aqui de 12 milímetros, a quantidade em quilos. O que é que eu tenho que fazer? Calcular a área desse varão. Digo a área da secção do varão, ok? Então vai ser a área de um círculo. A área de um círculo, você pode utilizar a fórmula π diâmetro ao quadrado sobre 4 ou π raio ao quadrado, ok? Isso depende. Então, vou deixar aqui π vezes raio ao quadrado. Nesse caso, eu estou com um varão aqui de 12 milímetros, então o diâmetro é 12 milímetros. Então eu vou passar isso para centímetros ou posso passar para metros diretamente, ok? Se for passar para metros, é só pegar o 12 milímetros, ok?
dividir por 1000. Você vai ter aqui o diâmetro em metros. Então, se você for utilizar a segunda fórmula, que é π vezes raio, deixa eu aqui anotar. Área vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado. Se você for utilizar essa fórmula, você precisa antes achar qual é o raio. O raio é diâmetro sobre 2, ok? Ou seja, o 0,012 metros dividido por 2. Então, é só fazer isso e dividir por 2. Você vai ter aqui o raio. Então, para ter a área, é muito simples. É só fazer 3,14 vezes 0,006, exatamente isso, ao quadrado, ok? Vou só aqui alinhar, coloco aqui ao quadrado. Então, essa operação vai me dar a área do varão. Então, vou pegar aqui o 3,14 vezes 0,006, isso novamente 0,006, que é o equivalente a 0,006 ao quadrado. Então, isso vai me dar essa área de 0,001113. É importante eu anotar isto aqui. A área vai ser igual a 0,00011,304. Isso em metros quadrados, ok? E já você vai entender por que você precisa ter esse dado. Aqui. Então, aqui você já tem a área de um varão de 12 milímetros. Com essa área, o que eu faço a seguir para ter a quantidade em quilos? É muito simples, é só você pegar essa área e multiplicar pelo peso específico do aço. O peso específico do aço já é um valor tabelado, você não precisa calcular, ok? Então, peso específico, vou até anotar aqui. Peso específico do aço é igual a 77 kN por metro quadrado. Esse é o peso específico do aço. Então, a quantidade em quilos vai ser o quê? Essa área, multiplicar pelo peso específico, você vai ter aí um peso em kN por metro. Então, posso anotar aqui peso em kN. Vai ser igual a área vezes peso específico, ok? Que nesse caso vai ser o quê? 0,00011,304 metros quadrados vezes 77 kN por metro quadrado. Metro cúbico, na verdade, ok? Peso específico é metros cúbicos. Aqui isso é metros cúbicos. Vou só remover aqui. Peso específico de um material é sempre dado em metros cúbicos. Assim. Ok? Então, no fim, você vai ter um peso aqui igual, é só multiplicar esses dois. 0,00304 vezes 77. Isso vai te dar um peso aí de 0,0087. Ok? 0,0087. Isso em kilonewtons por metro. Esse é o peso, então, que você precisa
para determinar o peso total. Ainda não chegamos lá, ok? Esse é o passo, o penúltimo passo, na verdade. Daqui vamos para o último passo. Ou seja, na prática, isso está a dizer que um varão de 12 milímetros pesa 0,087 kN por metro. Esse é o peso por metro, ok? Você precisa encontrar o peso total daquele comprimento total. E você pode ir mais além, converter isso, por exemplo, em um peso em quilogramas por metro. Tudo que você precisa fazer é pegar isso e multiplicar por 100, ok? Pego isto, multiplico aqui por 100. Ok, multiplicou por 100, é isso que vai te dar 0,87. Esse aqui é o peso em quilogramas por metro, ok? Você provavelmente pode estar a se perguntar de onde é que sai o 100. É muito simples. Esse peso está em kilonewtons por metro, ok? Se eu quiser chegar a quilogramas, o que eu tenho que fazer primeiro é sair de kilonewtons e converter isso a toneladas. Para isso, você divide pela gravidade, ok? Dependendo, você pode utilizar gravidade 10 ou gravidade 9,81, vai depender. Mas vamos supor que, por exemplo, eu utilize a gravidade 9,81. Então, é só pegar esse peso em kilonewtons, dividir pela gravidade 9,81, ok? Isso vai me dar esse valor, ok? Esse valor está em toneladas por metro. Como eu quero chegar a quilos, para sair de toneladas para quilos, é só multiplicar por 1000. Isso vai me dar esse 0,886, ok? Se eu, por exemplo, utilizar a gravidade 10, 0,0087, multiplicar por 10, dividir por 10, queria dizer 0,0087, dividir isto por 10 para ter aí em toneladas, e daí multiplico por 1000 para chegar em quilos. Eu terei aqui o 0,87 que eu acabei de mostrar anteriormente, que é só fazer a multiplicação por 10, ok? Mas vamos supor aí que eu quero utilizar 9,81. Geralmente as tabelas, ou se você for pegar o peso em valores tabelados, porque geralmente tem alguns autores que fornecem esses pesos já tabelados, você vai perceber que eles usam a gravidade 9,81. Então você também pode seguir essa linha de raciocínio, só para ter aí os valores uniformes. Então vamos pegar aqui o 0,0087, dividir pela gravidade, nesse caso 9,81. Tenho em toneladas e multiplico aqui por 1000 para ter o valor em quilos. Então isso vai me dar 0,886. Arredondando aí vai me dar 0,89. Ok? 0,89 quilogramas por metro. Esse aqui é o peso. E se você for em tabelas, como eu disse anteriormente, vou te mostrar uma tabela aqui. Por exemplo, tem essa tabela. Se você for para cá e procurar o peso de um varão de 12 milímetros, vais notar que tem aqui o 0,89. 12 milímetros, peso em quilogramas por metro, 0,89, que é o mesmo peso que nós acabamos de calcular aqui, 0,89. Então você não precisa mais depender de tabelas, ok? Você pode seguir essa linha de raciocínio, porque nem sempre também você vai ter acesso a tabelas para que você seja dependente delas. Ok, com esse peso, como é um peso por metro, eu quero encontrar o peso total. Eu sei que aqui em cima o comprimento total desse varão mais as perdas é de 14,4. Então, para eu encontrar o peso em quilogramas desse comprimento, é só pegar esse peso em quilogramas por metro, multiplicar por este, ok? Então, na prática eu vou ter 0,89 multiplicar por 14,4, ok? Esse é o peso, então, desse comprimento do varão de 12 milímetros. E já vou anotar aqui 12,82, arredondando. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o varão de 6, ok? Só para que você pegue a linha de raciocínio.
você vai seguir exatamente esses passos. Já voltou. Vamos ter que calcular primeiramente a área daquele varão, 6 milímetros. 6 milímetros eu quero converter para metros, é só dividir por 1000. Ok? Agora eu quero ter o raio, é só dividir por 2. Eu já tenho aqui o raio, que é de 0,003. Então, aplicando aqui a fórmula, 3,14 vezes raio ao quadrado, 0,003 vezes, novamente, 0,003, que é o equivalente a raio ao quadrado. Eu vou ter a área aqui, em metros. Essa área é só multiplicar pelo peso específico, de 77. 77. Eu vou ter aqui o peso em quilonewtons por metro, que é 0,0217, ok? Como eu quero chegar a quilogramas, o que é que tenho que fazer? Primeiramente, dividir pela gravidade de 9,81. Vou ter em toneladas e multiplicar por 1000 para chegar em quilogramas. Aqui tenho 0,22. E se eu for nessa tabela que eu acabei de mostrar, procurar um varão de 6, aqui tem o peso 0,22, que é exatamente o mesmo peso aqui calculado, ok? Então, com esse peso, para eu encontrar o peso aqui equivalente total desse comprimento de 2,64, é só multiplicar esse peso por 2,64. Isso vai me dar então um peso de 0,58. Venho aqui e anoto 0,58 kg. Ok? Então essas são as quantidades. Daqui você pode ir mais além, organizar isso numa tabela. Posso vir aqui nessa tabela, informar, por exemplo, que varões de 6 milímetros eu encontrei um comprimento de 2,64. Já anoto aqui 2,64. Varão de 12 eu encontrei um comprimento de 14,4. 14,4. E aqui posso informar as unidades também de 5,80 m, que também nós calculamos, ok? Aqui 3 varões para o de 12 e um varão para o de 6. Então aqui é um varão, aqui são 3. E por fim posso informar o peso. De 12 são 12,82. E o de 6, 0,58. 0,58. Então, com isso, você já tem as quantidades todas calculadas, ok? Para poder adquirir com qualquer que seja o fornecedor, seja em quilos ou em unidades de 5,80 m. Se, por exemplo, eu tiver um fornecedor a vender varões com comprimento de 12 metros, era eu só vir até aqui, ok? Em vez desse comprimento, eu dividir por 5,80, divido por 12 metros, que eu vou ter a quantidade em unidades de 12 metros, ok? Agora, se você quer ir mais além e automatizar tudo isso aqui, eu tenho uma ferramenta aqui que você pode adquirir hoje, vai depender de você. Essa é a ferramenta. E se você prestar atenção, eu tenho aqui fases de uma obra. Aqui são várias fases. O interessante dessa ferramenta é que ela faz o cálculo de forma 100% automatizada. Se você prestar atenção, eu tenho aqui a primeira fase. Materiais para implantação. Se eu clicar aqui, eu já caio aqui. Então, nessa tela, você vai ter que inserir alguns dados, como a largura da obra, o comprimento, a distância entre a tabela e a obra. E lá no fim, ele vai te dar essas quantidades. Tudo isso de forma automática, ou seja, você já não precisa calcular. Para sapato, a mesma coisa. Você só inserir os dados, que ele vai te dar um resumo igual a esse, onde vai ter aqui a quantidade de cimento, quantidade de areia, brita e água. Aqui vai ter a quantidade de armadura, aqui a quantidade de materiais para cofragens, espaçadores e pregos. Se for na aba vigas, também a mesma coisa, é só você inserir aqui a largura, a altura, o perímetro, que automaticamente ele fará as restantes
quantidades, ok? Fundação em estacas também a mesma coisa, ensolarramento geral, pilares, alvenaria de tijolos, alvenaria com blocos, viga, laje de piso. Tudo isso ele vai fazer o cálculo aqui de forma automatizada. E o melhor de tudo é que no final disto vai te dar uma listagem aqui, ok? E isso já facilita muito, vai te dar uma listagem aqui de todos os materiais que você foi calculando a cada fase. Tudo isso de forma 100% automática, você não precisa fazer nenhuma alteração aqui. Eu vou deixar o link para adquirir essa ferramenta aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, para que você clique e adquira essa ferramenta, ok? Então o vídeo é esse, eu fico por aqui e é muito importante, se você assistiu esse vídeo, chegou até aqui e não se inscreveu, não faça isso, se inscreva e comente aqui embaixo quais são os conteúdos que você quer que eu traga aqui para você, ok? Meu nome é Nufred Bettino e eu fico por aqui e vejo na próxima.